Mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia das colunas da igreja. Hoje é o dia do presbítero regente. Na igreja presbiteriana há dois tipos de presbítero: o presbítero regente, que rege, que administra, e o presbítero docente, é o doceiro, que faz doce, que são os pastores. Não, docência aí é de ensino, né? Vocês não vão esquecer mais a diferença, né? Pastor Halley é um doceiro, pastor. Nós somos da docência, do ensino. E eles se dedicam, os docentes, especialmente à ministração da palavra. Mas os regentes são aqueles que estão ligados ao mundo empresarial e assim por diante das suas vidas, mas também servem ao Senhor dentro do possível. Vamos abrir a palavra do Senhor. Êxodo 13. Se vocês puderem colocar aí, Êxodo 13, Êxodo 18, de 13 a 27. Se possível, poderia apagar as luzes, talvez, mas Êxodo 18, 13 a 27. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, vocês sabem muito bem disso. Êxodo 13, 18 a 27. Amém? Êxodo 13, 18. Gente, vocês estão confusos hoje, né? Êxodo 18, 13. Ô povo difícil. Êxodo 18, de 13 a 27. Vamos ler. Se puder, joga aí na tela, se possível. Êxodo 18, 13. Prestem atenção onde é que surgiram os presbíteros. Aqui está a primeira vez que a função de presbítero regente é mencionado na Bíblia. Êxodo 13, 18, 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes? Porque te assentas só e todo o povo em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar o Senhor. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus. E as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes. Procura dentre o povo homens tementes a Deus. Procura entre o povo homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefe de 50 e chefe de 10,
para que julguem esse povo em todo o tempo, por causa grave, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti e levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo o povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e constituiu por chefes sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes trouxeram o povo, julgaram o povo todo o tempo, e a causa grave trouxeram, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e esse se foi para a sua terra. Jetro era um profeta, era um sacerdote do Senhor, mesmo não sendo geneticamente descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Deus, na sua providência, fez que quando Moisés fugiu do Egito, ele encontrou Jetro, e assim ele casou com uma de suas filhas. E quem era Jetro? Jetro era um homem de Deus. Irmãos, Deus se revela muitas vezes fora dos nossos arraiais. Deus é o Deus soberano. Ele é quem vai em busca dos seus. E ele o fez assim no caso de Jetro. Jetro não era da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas Jetro era um sacerdote do Deus Altíssimo. Portanto, o Espírito de Deus falava através de Jetro. E Jetro, então, vendo a agonia, a doidice de Moisés, que não aguentava mais, ele não estava dando conta do recado, e o povo reclamando. Você sabe que crente não é gente, né? Mas esse pastorzinho está muito ruim, essa igreja não tem programar. O povo é do mesmo jeito, e o povo estava desse jeito, reclamando do reverendo Moisés. Aí Jetro falou: reverendo, você está errado, você não vai dar conta do serviço não. Faz o seguinte. Na verdade não é o conselho de Jetro, era o conselho de Deus. E aí ele fala sobre a necessidade de homens ao seu lado para dar conta da obra. Os presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, os diáconos da Igreja Presbiteriana do Brasil, são esses que viabilizam o cuidado do rebanho de Deus na Presbiteriana do Brasil. Estes homens são especiais, e nós aqui levamos a sério as qualificações para servir no reino de Deus. Essas qualificações que devem estar nos presbíteros e diáconos são as mesmas qualificações que eu e você, cada um de nós, devem tê-las para bem servir ao Senhor. Então essas qualificações que veremos para presbíteros e diáconos, como também para os auxiliares de Moisés, são as mesmas qualificações que deve haver em mim e em você. Amém? Quais são as qualificações que devamos ter para bem servir, para bem ser usado por Deus em favor do seu povo? A resposta se encontra no versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes. Primeira qualificação, homens capazes. Segunda qualificação, Êxodo 18, 21. Tementes a Deus. Qual a segunda qualificação? Terceira
qualificação: homens de verdade. Qual a terceira qualificação? Que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Vamos repartir, vamos fazer as coinonias, não? As decúrias, não? Os ministérios, como não somente presbíteros e diáconos, mas todos aqueles que acham na liderança, são usados por Deus na fragmentação diferenciada do grupo. Então nós temos mais de 20 ministérios na igreja e vocês viabilizam o pastoreio desse rebanho. Mas para isso nós temos que ter algumas qualificações, algumas virtudes. A primeira qualificação que o Espírito Santo traz através da boca de Jetro: homens capazes. Homens aqui a gente pode tornar pessoas capazes, não somente homens, como também mulheres. Quantas mulheres são usadas por Deus em toda a história da igreja cristã? E quantas mulheres são usadas por Deus na igreja presbiteriana de Candeias? Essas qualificações aos homens são as mesmas qualificações para mulheres. A Bíblia fala de mulheres extraordinárias. O que dizer de Esther, a rainha Esther, que foi usada por Deus para salvar o seu povo durante o cativeiro babilônico da extinção? Foi Esther. O que dizer de Débora? Tinha muito cabra macho, mas tudo frouxo. E aí Deus falou assim: Débora, você vai libertar meu povo. Foi na época dos juízes, antes dos reis. Disse: mas eu sou uma mulher. Mas na falta de homem vai mulher mesmo. Ó. Vocês estão entendendo? Por que Deus faz isso na história? Para ver como Deus valoriza o ser feminino. O ser feminino, ele tem também a mesma capacitação dada pelo Espírito Santo, mas sempre debaixo de uma autoridade. O ser feminino não é autônomo. O ser feminino tem que estar atrelado a uma cobertura espiritual, senão o cão entra e arrebenta, mesmo a mulher sendo muito abençoada. Já pensou uma coisa dessa? Mulher, portanto, é tão abençoada como o homem, mas Deus estabeleceu que ela não seja autônoma, ela tem que prestar contas ao ser masculino. Amém? Questão de princípio de autoridade. Autoridade delegada ao macho. Mas Deus se utiliza das mulheres quando os homens são frouxos. E graças a Deus, porque Deus faz isso aqui em todo lugar do mundo. Portanto, quando nós estamos falando de presbíteros, nós estamos tratando de líderes, de liderança. E essa liderança, ela tem que ser qualificada. E para ser qualificada, ela tem que ter pelo menos 3 características, 3 virtudes. Você quer servir ao Senhor? Busque em si estas virtudes. Se não as tem, corra atrás. Deus te abençoa através da orientação da Bíblia e através do seu Espírito Santo e da comunidade da fé, a igreja. A primeira qualificação para servir ao Senhor é ser capaz. O que é ser capaz? É ter as habilidades para a tarefa e para a função. Então a pessoa pode ser muito boa, mas se ela não tem habilidade naquilo que nós chamamos de talento natural para o desempenho da função, ela não pode aceitar. Ela precisa estar dentro daquilo que se desenvolve naquela área. Então, por exemplo, por mais que você
queiras ensinar inglês, mas você só sabe tupi-guarani, você vai ser uma boa professora, um bom professor de inglês? Não. Você sabe a linguagem da nossa terrinha aqui, mas inglês você não sabe. Ah, mas eu quero, Deus me falou. Então, vai orar a Deus para você se tornar capaz para o desempenho da função. Então, a primeira característica de alguém que quer liderar o povo de Deus é que seja capaz para a tarefa, homem ou mulher. A segunda característica que tem que ter aquele que quer servir a Deus, que se dispõe, é tementes a Deus. Não adianta ser um Einstein, uma mente brilhante, se não tem temor a Deus. Ele põe tudo a perder, porque no reino de Deus, é Deus quem comanda. Temer a Deus é ser submisso a Deus, submisso à palavra de Deus, submisso às autoridades que Deus colocou na igreja. Ele não pode ser um lobo solitário dizendo: não estão me dando oportunidade, então eu aluguei uma garagem e vou ali abrir uma igreja, porque o pastor Halley, não tem condição não, ele quer só para si. Ele não sabe a questão da autoridade delegada. A autoridade delegada veio de Jesus Cristo em Mateus 28, 18. E disse-lhe Jesus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto. É o seu passaporte, é a sua identidade. Onde você for, você mostra, você dá uma carteirada. Eu estou aqui, comissionado por Jesus. Amém? E a herança apostólica vem com a imposição de mãos, que ocorre quando há discernimento que aquela pessoa está habilitada para o cargo. Então, há uma noite onde ele vai fazer juramentos para o cargo que ele vai assumir como diácono, como presbítero, e aí as autoridades delegadas da igreja põem a mão sobre ele e invoca a unção especial do Espírito Santo, uma nova habilitação para o desempenho da função para o qual foi eleito. Ninguém põe a mão na cabeça e fala assim: eu me qualifico, eu me ordeno. Não existe, irmão. Então tem muito indivíduo, e muitas vezes não dá certo, que por rebeldia não quer prestar conta a ninguém, vem das caras. Isso é em tudo na vida. Filho, quando faz isso, até o homem também, ele casou com uma mulher, espero, então ele tem que dizer, ele tem que buscar a orientação da mulher. Irmão, você não sabe quantas vezes a Raquel já me tirou do abismo, do pé do abismo. Efésios 5, 22. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Mas lá em Colossenses fala a mesma coisa. Mas antes diz: sede submissos uns aos outros. O homem que tem juízo ouve a sua mulher. Quando a mulher fala, não vai dar certo. Meu irmão, é pior que praga de mãe. Ô, boca difícil, viu? Quando a mulher fala, vocês estão entendendo? A mulher é nossa adjutora, é auxiliadora. Quem precisa de ajuda é porque está carente, está defeituoso. Vocês estão entendendo a função da mulher? Mais submissa ali, tudo, ó, azeitado, o côncavo e o convexo. Amém? Mas submissão é um princípio natural, nós temos que nos submeter. E as mulheres devem se submeterem às autoridades,
a autoridade dos pais, a autoridade do marido, porque Deus foi quem fez isso. E quando fala tementes a Deus, é pessoa que está totalmente dobrada. Quem teme é frágil, é humilde. É a primeira virtude do cidadão do reino de Deus. Mateus, a proposta de governo do governo de Cristo está no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E qual que é a primeira virtude? Makarios top tokos pneumati. Isso é o que está escrito em grego. Makarios, bem-aventurado. Makarios top tokos. Pitoco quer dizer pequenininho, um pitoquinho. Pneumatos, pneu do Espírito Santo, do Espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Então, o temor de Deus, como diz em Provérbios 1:7, é o princípio da sabedoria. Temente a Deus, portanto, pressupõe-se alguém não de dura cerviz. Você faz assim, é igual João Bolo. Você põe ele assim, mas temente a Deus é alguém humilde de espírito, que ouve a Deus, a sua palavra, e aqueles a quem Deus estabeleceu como liderança. A terceira qualificação para servir ao Senhor, além de serem capazes, qualificados tecnicamente para a função, além de serem tementes a Deus, humildes, flexíveis para aquilo que Deus quer fazer, procura dentre vós também homens de verdade, que aborreçam a avareza. Essa terceira qualificação para servir ao reino é caráter. Homens de verdade. E dentro dessas virtudes, que aborreçam a avareza. Por quê? Eles seriam juízes. E você já sabe como que são juízes no Brasil. Nós não estamos aqui generalizando, mas na sua grande maioria, eles têm tendências. E alguns aceitam suborno, porque isso faz parte da natureza humana. E eles seriam responsáveis para resolver problemas sérios, talvez, por exemplo, de herança. Aí chegavam, ó, se você me favorecer, eu te dou tanto, não é não? Aborreçam a avareza. Portanto, quando fala aqui, homens capazes, qualificação técnica, homens temente a Deus, espírito submisso, ele adora, ele honra ao Senhor Jesus, ele obedece a sua palavra e a liderança sobre ele. E por fim, homens de verdade. Esses homens de verdade significa caráter. Não adianta ser muito bom nisso e naquilo e não ter caráter. Caráter é ser probo. Probo não quer dizer perfeito, porque perfeito é só Deus, mas é alguém que busca sempre acertar e quando erra, pede perdão e se arrepende. Amém? Isso é um homem de caráter. O tempo passa. 2000 anos depois, mais ou menos, Jesus vem à terra, volta para o céu e deixa delegado a sua autoridade aos apóstolos. Mateus 28, 18. Mas, mesmo sendo 12, Moisés era só um, eles não estavam dando conta de cuidar do rebanho. Atos capítulo 6. A crise na igreja.
Meu irmão, se você, não vou para a igreja não, porque a igreja tem defeito e não sei o quê. Tem mesmo, irmão. Aqui, ó, a igreja com defeito, e os crentes tudo metendo a língua nos apóstolos. Eles só pensam neles, estão numa boa lá, né? Agora são apóstolos. Atos 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, judeus. Porque helenista quer dizer, os estrangeiros. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos, a igreja, e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. O nosso chamado foi para pregar, orar e abençoar o povo, não para servir, não para fazer trabalho diaconal. Não é que eles não quisessem, mas era questão de prioridade de Deus para eles. Versículo 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. 6:4. E quanto a nós, nos consagraremos. Eram presbíteros docentes, que faziam que davam aula da palavra de Deus. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Apresentando-se perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram a mão. Autoridade delegada no reino de Deus é importante. Ninguém se lança como líder sem a submissão. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém multiplicava o número de discípulos, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então aqui nós sabemos, os apóstolos precisavam de gente para beneficência, cuidar, ajudar as viúvas e órfãos. E aí os apóstolos falaram: não é possível, mas tiveram uma orientação do Espírito Santo: escolhei dentre vós 7 homens. Com quais qualificações? Pasmem, as mesmas que Jetro disse a Moisés. Vocês acham que isso é coincidência? Não, irmãos. Eu edificarei a minha igreja. Quem comanda a igreja é Jesus, não homens. As mesmas qualificações com vocábulos divergentes. Versículo 3. Lá tinha homens capazes, tementes a Deus e caráter. Homens de verdade. Certo? As 3 qualificações de Mateus 18, de Êxodo 18, 13 em diante é: capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que significa caráter. Essas mesmas 3 qualificações aqui em Atos 6, versículo 3. Mas irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, caráter, cheio do Espírito Santo, tementes a Deus, e de sabedoria, capazes. O Espírito Santo é demais, né, meu irmão? Só mudou os nomes, os vocábulos, mas as qualificações. Irmão, se você quer ser uma bênção na casa do Senhor, busque essas qualificações: boa reputação, caráter, probo, aprovado. Caráter também pelos de fora. O que dizem de você? Sua família, seus amigos, colegas de trabalho, a sua vizinhança. Homens de caráter, homens de caráter, homens de verdade,
Boa reputação, portanto. A segunda qualificação, cheio do Espírito Santo. Lá, tementes a Deus. E a terceira, sabedoria. Homens capazes. Nunca deixe de aprender. Com o passar do tempo, os saberes se multiplicam. E diz que, lá no livro de Daniel, que a ciência se multiplicará. Se nós queremos bem servir, temos que tornar sempre capazes para o momento e o ambiente onde nós nos encontrarmos. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. E aqui, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Lá, portanto, homens capazes é cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, lá, tementes a Deus. Homens de verdade lá, aqui, boa reputação. Coloque-se diante de Deus. Deus tem mais para a sua vida. Não há nunca um tempo limite de se aprender mais, de ter experiências. Hoje de manhã, entre os recadinhos que eu recebi um especial. Na minha família, Provérbios 4,18. Eu quase não cito esse versículo aqui. Eu recebi hoje da minha família. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O crente é igual bicicleta, se parar, cai. Harley 15:19. O crente é igual bicicleta, se parar, cai. Na vida, você está fazendo poeira ou você está comendo poeira? Isso é do Roger Smith. Só tem dois movimentos: avanço ou recuo. Você joga um peso para cima, ele está subindo, está avançando. Mas aí, em determinado momento, ele começa a cair. Assim é a vida do crente. O crente que não está avançando, o crente que achou que já chegou no limite de tudo, ele começa a decrescer, ele começa a enfraquecer. Até mesmo nós, da terceira idade. Salmo 92. Como a palmeira florescerá o justo, crescerá como cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, e na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Glória ao Senhor. Eu estou com essa camisa aqui para honrar o sertão. Graças a Deus, nós assumimos mais 4 campos missionários, e essas em parceria com uma igreja presbiteriana de Belo Horizonte, a igreja Betel. Mas quem assumiu fomos nós. Glória a Deus por isso. Deus fez grandes coisas no sertão. Não há tempo para falar sobre isso, mas eu trouxe essa camisa para dizer que a nossa igreja é uma igreja abençoadora. Nós assumimos agora esse compromisso de cobertura, de oração aos nossos missionários e campos missionários. Você hoje pode chegar ali, talvez após a escola dominical, não há tempo, você tem que ir logo para as salas. Mas à noite, durante a semana, nós queremos levantar 60 intercessores, porque nós estamos chegando a 60 campos missionários, no sertão e no exterior, no mundo inteiro.
E nós queremos que cada um destes campos tenha um intercessor diarista sem ganhar nada. É diarista, mas é de graça. Mas o diarista, o que significa? Ele vai assumir, orar por aquele campo, vai entrar em contato com o missionário, saber das realidades, das dificuldades e assim por diante. E ele vai repassar isso ao Ministério de Missões. Depois isso vai ser inserido no site da nossa igreja, o campo e o missionário do dia. Assim como a gente faz com povos não alcançados, do Portas Abertas. Da mesma forma, glória a Deus por isso. Queremos que esse mês estaremos finalizando o próximo e já startando isso. Os missionários estão na maior alegria. Eu falei com um dos nossos campos missionários, no pior lugar do mundo, o pior IDH do mundo, no Níger. E vocês sabem que Rita Gomes, a nossa Rita que está na França, o pastor Roberto, lá agora está na liderança da igreja presbiteriana, aquela mesmo que quebraram, os muçulmanos quebraram a igreja lá, e tivemos que ajudar a remontar aquela igreja, que também em parceria com a igreja presbiteriana da França, no Níger. O Níger é do lado da Nigéria, Burkina Faso, vocês sabem. E lá está agora comandando tudo o pastor Herbert. O pastor Herbert já esteve aqui na nossa igreja, já esteve no nosso gabinete, e quando eu mandei isso para ele, ele falou que chorou. E aí eu entrei em contato 2, 3 dias depois, eu falei, pastor Halley, ora mesmo, porque teve uma revolução aqui, a revolução na África é sangrenta, é no facão. E o nosso trabalho ali já tinha crescido tanto, que aqueles que se converteram conosco foram discipulados, preparados e hoje são pastores autóctones no meio do seu povo. Veja que bênção. Por final tinha ganhado um terreno do governo para a construção de igreja e escola. E isso aconteceu, e ele falou, pastor, ore por nós. Então, irmãos, lá é muita confusão. E estejamos orando pelo nosso campo no Níger para o pastor Herbert. Entenderam agora a importância da igreja, a gente chamando parceria de oração por missões. Por isso que você coloque diante de Deus, é só por 6 meses o seu compromisso. E se por acaso tiver que abandonar esse compromisso, fale que a gente arruma um substituto para você, mas nós precisamos cobrir as missões. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Jesus é a videira e o pai é o agricultor. E nós somos a videira com Cristo. Nós somos os ramos da mesma videira. E nós somos aqueles bombeiros. Vocês não sabem o que é isso. Antigamente não tinha essa bênção do motorzinho para jogar água lá em cima da casa, não. Era tudo no muque. Lá no meu pai era assim, na minha avó. Então a gente tinha que bombear com aquela bomba assim manual a água para subir para a caixa. Irmãos, nós somos os bombeiros de Cristo, bombeando a seiva do Espírito Santo para a ponta do galho, para a ponta da rama, para que venha frutificar. Amém? Você é um bombeiro de Cristo para fazer a seiva do Espírito Santo chegar nos nossos campos missionários e ali frutificar para a glória de Deus. Amém? Coloquemos-nos em pé. Os professores naturalmente terão 1 hora entre aula e movimento. Amém? Posso terminar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela igreja. Abençoe os nossos professores, em nome de Jesus.